abençoe. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 a 21. Coríntios, capítulo 1, verso 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ajuda-nos a alcançar tudo o que é de Ti e que muitas vezes o mundo tem, mas não é de Ti. Precisamos de ter a fé do Senhor, a ciência do Senhor, que é o conhecimento, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a virtude do Senhor. E muitas destas coisas o homem natural também tem, mas não é do Senhor. Fale conosco, faça de nós melhores cristãos, que nossas vidas sejam uma lâmpada, um luzeiro neste mundo, nosso testemunho, e que o Senhor seja glorificado através de cada ser mortal que te ama, que te serve, que te adora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Falar sobre sabedoria e conhecimento de Deus. Antes vamos preparar para uma apresentação, a apresentação de uma criança pela internet. O pai é Daniel Leandro Fratucello, a mãe é Tayane Rocha e a criança Malu Rocha Fratucello. Tenho pedido para o irmão Daniel, que ele é o avô da criança e é o pai do Daniel, é o Daniel, pai do Daniel. Ali de Rio Claro, tenho pedido para ele, o avô, pegar a criança para podermos fazer esta apresentação. O Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Devemos honrar a Deus
com nossos filhos. Depois que eles crescem, faz a decisão deles, aí é problema deles. Mas quando eles são pequenos, estão sob a nossa tutela, então devemos criá-los no melhor ambiente. Devemos ter um ambiente cristão para criar nossos filhos. Você não pode criar filhos para Deus num ambiente de cachaça, de cerveja, de danças mundanas. Você não pode criar filhos para Deus. Herança do Senhor são os filhos, mas os filhos que nós criamos dentro desse ambiente de Deus. O ambiente da fé, do amor, da compreensão, da oração, do estudo à palavra, do respeito a Deus, certo? Esta é a forma de criar nossos filhos. E não somente para este casal, o Daniel, o Leandro, mas a Tayane, mas para todos nós e todos quantos estão me ouvindo, que um dia ainda estará apresentando um filho a Deus, um neto, uma neta a Deus. Devemos então aprender isto. Nem a criança, nem nós teremos grande valor se nós não fizermos segundo o que diz a Bíblia. Herança do Senhor são os filhos. Que tipo de herança é do Senhor? Eu vou ter um filho, vou apresentar um filho e vou dar um ensinamento para ele igual ao mundo? Não é herança do Senhor esse filho? Temos que aprender isto. Vamos apresentá-los o nudismo aos nossos filhos, sendo que eles são herança do Senhor? Bom, estou fazendo uma apresentação. Aí as pessoas pensam, não é pregação não, que é só apresentar, né? A apresentação dos filhos. Eu vou me apresentar a Deus. Agora eu me apresento a Deus, depois que eu apresento a minha vida a Deus, aí eu vou na cerveja, vou na cachaça, vou no nudismo, vou para a praia, vou bagunçar. Eu me apresentei a Deus. Você se apresentou a Deus. A gente apresenta a Deus para uma vida melhor. Agora a criança, ela é indefesa. Ela é inocente, mas já nasce em pecado. A Bíblia diz, o Salmo 139, mostra isso. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, muitas vezes nós pensamos, a criança, ela é tão inocente que ela não tem pecado. Não, ela já nasceu em pecado. A criança já nasceu em pecado. Só de nascer pelo sexo já é nascer em pecado. Pensa bem quando a criança nasce de outro pai ou de outra mãe. Pensa bem que não são os pais originais. Pensa bem que tipo de filhos então nós temos para apresentar a Deus. Por isso, quando se fala o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica a criança do pecado que ela nasceu. Por isso, quando ela tiver a idade dos seus 8 a 12 anos, então ela deve arrepender de seus pecados e por si própria pedir o seu batismo, não forçada pelo pai e pela mãe. Você não tem que forçar, você tem que ensinar, mostrar, mas a decisão é daquela criança quando ela tem uma idade já de decidir. A gente fala de 8 a 10 anos, 12 anos, porque as crianças hoje na escola, elas já estão aprendendo sexo. Se elas podem aprender sexo, elas podem aprender Deus. Elas podem aprender, escolher o céu, porque elas estão aprendendo o inferno. Vamos apresentar então. Eu pediria para vocês ficarem de pé, para nos ajudar nesse instante, nesta apresentação. Depois cantaremos este hino.
vinde meninos, vinde a Jesus. Irmão Daniel, vô Daniel, toma a criança agora em seus braços, e por perto deve ficar o Daniel, Leandro Fratucello, a Tayane Rocha, e a criança agora, Malu Rocha Fratucello, fica na mão do avô. Pai Celestial, eu apresento a Ti as nossas vidas como ministros, para podermos depois apresentar a vida das pessoas e para apresentar a vida desta criança, em nome do pai Daniel Leandro e da mãe Tayane Rocha, Malu Rocha Fratucello. Eu te apresento ao Senhor Jesus Cristo. Se você uma herança de Deus, que você possa, quando crescer, fazer a escolha do caminho para o céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Saúde uma outra aí agora, vocês que estão aí no lar do irmão Daniel, saúde uma outra, é muito bom. Deus te abençoe. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Dos pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Pode sentar. Sabedoria e conhecimento de Deus. Eu pensei nesta palavra, muitas vezes eu não tenho muito significado, mas só de falar sabedoria você já sabe. Conhecimento, já sabe. Uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, entendida, uma pessoa que é informada como a experiente, né? Muito bom. Então, Deus fez isto quando Ele pegou o seu povo para colocar na terra de Canaã. O que existia em Canaã? 7 qualidades de gigantes. Nós temos aqui no capítulo 3, verso 10 de Josué, acho que é cananeus, heteus, heveus, gerezeus, ferezeus melhor, girgazeus, amorreus e jebuseus. Então nós temos 7 qualidades de eus. Eram gigantes que estavam na terra e Deus precisava tirar todos aqueles eus de dentro daquela terra. E para fazer o quê? Ele aniquila a sabedoria dos sábios e ao mesmo tempo ele fez aquilo porque as pessoas não conheceram sua sabedoria. Então tem a sabedoria que é do mundo e tem a sabedoria de Deus. Você vê este povo do mundo, sábios, inteligentes, é uma sabedoria mundana, mas é sabedoria, não é de Deus.
é do homem. A sabedoria da religião, ela não é de Deus. Ela é do aprendizado, ela é dos homens. É para formar ministros, não é de Deus. Aí Deus toma a sabedoria dele para formar os seus. Muitas vezes Deus usa de provas, de lutas, de desertos, de falta de coisas para formar os seus. Porque os seus têm que ser experientes, ter uma experiência com Deus. Então, quando Deus tirou aquelas 7 nações de dentro de uma nação, para colocar a sua nação ali dentro. E é por isso que Paulo fala desta forma em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Se você não pode alcançar a sabedoria de Deus, Deus traz uma loucura. A loucura de Jesus morrer na cruz, e ele dizendo que era filho de Deus, para aquele mundo do dia presente, era uma loucura. Como ele pode ser filho de Deus? Ele estava morrendo, eles estão batendo nele, mas a sabedoria de Deus se torna uma loucura para o mundo. Se Deus não permitisse o Filho morrer, não seríamos salvos. A sabedoria de Deus usou uma loucura que o mundo não podia aceitar. Cada vez que Deus tem uma mensagem, é uma loucura. Vai chover. Nunca tinha chovido. Hoje, se eu falar para vocês, vai chover, não é novidade. Mas no tempo de Noé, que ele pregou, vai chover, 120 anos o homem pregando, isso enjoa. Eu não vou escutar aquele homem mais não. Cada vez que eu vou ouvir ele, ele diz que vai chover. E aí você vem tocando a mensagem para frente. Eu não vou ouvir mais esse homem. Agora, cada vez que eu vou ouvi-lo, ele lê Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas está pregando a mensagem do dia. E cada vez que vai fazer a pregação, parece que não tem jeito de deixar fora aquele versículo, tem que colocar dentro da mensagem. A pessoa está enjoada de ouvir. Eu vou ouvir um homem que está falando que o Cordeiro saiu do trono, cada vez que prega é novo nome, é HM. Mas Noé pregou 120 anos, vai chover. Isso é a oportunidade que Deus está dando, repetindo, vai chover, vai chover. Eles ficaram cheios e Deus estava dando oportunidade. Estou repetindo através do meu profeta Noé, para ver se vocês entendem e atendam a mensagem que ele está pregando e recebam a mensagem dele. É uma loucura, mas é a sabedoria de Deus. É uma loucura para aqueles que não são salvos. A gente tem que agradecer a Deus sempre pelo que Ele tem feito. Mas eu não posso deixar de ler também aqui o 71 do intervalo. Esse daqui é o intervalo. Os parágrafos são diferentes da brecha, mas é o intervalo traduzido por Goiânia. 71, presta atenção. Falando sobre Jesus. Agora note que o Redentor tinha que ser um semelhante a nós. Por conseguinte, um anjo não podia tomar esse lugar. Nem tampouco um homem podia tomar esse lugar de ser Redentor. Tinha que ser um homem que não houvesse nascido por meio do ato sexual.
Senão não poderia nos redimir, não poderia ser o Redentor parente. Então, para ser aquele Redentor, ele tinha que vir fora do ato sexual. Então o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, a Virgem, e a verdade é que Jesus não foi nem judeu nem gentil. Agora, é bom vocês verem isso. Jesus era Deus. Agora, lembra que irmão Brando está dizendo, Jesus não foi nem judeu nem gentil. Agora, lembra que Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100, ele diz, um gentil levaria seu nome. Então, não é Jesus. Certo? Porque Jesus não é gentil nem judeu. Mas agora, no tempo do entardecer, na mensagem do sétimo anjo, um gentil levaria o seu nome. E por isso que esse gentil levou um novo nome. Não é o nome Jesus, é o novo nome. Como Deus, na sua sabedoria, não podia falar o novo nome, então Deus usa a sua maneira de pregar, dizendo ao seu servo, não diga a ninguém. Como se revela e não diz a ninguém? Se eu faço as obras de meu Pai e vocês não creem, isso está provando que vocês não são filhos do meu Pai. Jesus estava, em outras palavras, relatando isso. Se Brana fez o que a Bíblia diz que ele faria, o que Apocalipse 10, de 1 a 7, diz que todo mistério seria consumado nos dias da voz do sétimo anjo, não do oitavo, não do nono, não do outro William, nem de um outro Brana, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Isso foi consumado, Apocalipse 10, 7. Ele consumou o mistério de Deus. Quando Deus usa esta palavra, isso é uma loucura. Um homem que pregou o que Jesus não podia pregar no seu dia. Um homem que revelou o que Jesus não podia revelar no seu dia. Não é uma loucura? Não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. E os 7 trovões não foram escritos, conforme Deus diz a João, não escreva. E ao mesmo tempo Deus foi a João e foi soltando os trovões. Cada selo, em secreto. E foi deixando. Para que nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo começaria a reunir os cabos soltos de todas as eras da igreja, e chegaria no seu dia, e os cabos soltos já estavam no primeiro selo, na era de Paulo. E ele uniu aqueles cabos soltos, e logo ligou todos eles, e deu a luz dos 7 selos, dos 7 trovões, que é uma loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. Deus usou um homem, quando tinha milhares, Deus usou um. Você não pensa que Deus muda, ele não muda. Ele usou um, ele vai usar um. Ele usou um Noé, ele usou um Moisés, ele usou um Abraão, e ele usou um Elias, ele usou um Eliseu, ele usou um João Batista, ele usou um William Branham, ele vai usar um João. É Deus, é a sabedoria dele, que as pessoas não deram valor à sabedoria dele, então ele salva nós pela loucura da pregação, que os homens escutam e dizem, você está doido. Eu sou chamado de louco, mentiroso, tudo na internet, porque eles não entendem a mensagem não é deles. Deus não está falando mais com eles. Esaú, Deus não estava falando mais com ele. E você vai ver também, o rei Saul, Deus não estava falando mais com ele. Nem sacerdote, nem Urim, nem Tumim, nem Deus.
guardou silêncio. Para onde ele foi? Para Pitonisa. Deus não fala mais com a denominação. Para onde eles vão? Dançar, pular, gritar dentro da igreja. Fazer coisa que acha que é verdade. Contar vantagem. E que tudo aquilo Deus já fez lá atrás, e eles estão tentando repetir aqui, mas não tem escritura que repete justificação, santificação. Não tem escritura que vai repetir o Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes, senão aquilo que o próprio Jesus falou nos dias da vinda do Filho do Homem, que o Espírito Santo estaria encarnado outra vez num homem, e o povo teria que crer nesse homem, como nós cremos em William Branham. Os outros dizem: por que vocês não creem em Jesus? Porque nem vocês creem. Nós cremos em Jesus, somos batizados no nome dele. E vocês, nem batizados no nome dele são. A Igreja Católica mesmo diz que quem não é batizado é pagão. Os católicos são pagãos, porque o batismo não é bíblico. Os crentes são tudo pagão. O batismo não é bíblico. Não tem uma pessoa na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora precisa de sabedoria de Deus para poder entender Mateus 28, 19 e unir com Atos 2, 38. Sabedoria de Deus. Pedro teve a sabedoria de Deus, mas ele não teve estudo. Ele não foi capaz de pegar a sabedoria do mundo e colocar dentro dele. Ele já começou com a sabedoria de Deus, a ignorância dele e a sabedoria de Deus. Aí Deus falou com ele, Deus chamou ele, sem o conhecimento do mundo, sem a sabedoria do mundo. O que ele sabia era pescar. É o que o Pedro sabia. Mas Deus chamou ele para ser pastor. Eu não entendo. Porque isso é uma loucura. Mas Deus usa essa loucura. Por que Deus não chamou Lucas, que era um médico, um estudado, um formado? Porque Deus sempre, quando vem trabalhar, Ele usa aquele que as pessoas não dão atenção. Eu sempre pensei que Deus faria algo com uma pessoa grande para chamar atenção. Acabei vendo na Bíblia que Deus usa pessoas que não chamam atenção. E Deus está usando esse tipo de gente, como Noé, Moisés, Eliseu, João Batista, William Branham, João. Não pense que vai ter um grande conhecimento e uma grande sabedoria do mundo, mas terá algo que vem de Deus. Como Branham teve algo de Deus. Você não pode ler as mensagens de William Branham e pensar que é um homem. Você lê e cada vez que eu leio, diz: não tem jeito, isso aqui tem que ser Deus. Por quê? Porque o homem não tinha a sabedoria suficiente para aquele fim. Era Deus que estava citando as palavras, ditando as palavras, e ele falando. É o Espírito Santo. Você não tem que preocupar no que vai falar, diz a Bíblia. O Espírito Santo fala na sua boca. É isso daí que o Espírito Santo falou em Pedro, falou em Noé, e assim por diante. Falou em Moisés. Depois que Moisés perdeu tudo o que ele tinha, ele teve um aprendizado no Egito. Ele foi um grande personagem no Egito, mas 40 anos de estudo. Aí Deus mandou ele para o deserto. Ele fez uma arte no Egito, matou um egípcio, aí correu para o deserto, e Deus deixou ele ficar lá no deserto para poder apagar o que ele tinha aprendido com o faraó. Quando Deus chamou ele, ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua, mas você não era 40 anos atrás. Você tinha a língua afiada. Você era um bom pregador. E agora que eu estou gostando de você. Você é pesado de língua? Como eu dizer, eu sou pesado de língua, manda meu irmão. Quantas vezes a gente pensa nisso? Essa mensagem não é para mim, é para o meu irmão.
É ele que deve pregar essa mensagem. E foi isso que Moisés pensou. Senhor, eu sou pesado de língua. Aí Deus falou, agora que você está bom. Porque se você é pesado, quem é que fez a língua daquele que não fala, do mudo? Foi o Senhor. Então eu vou pegar a sua língua agora, mesmo pesada, meio gaga, e vou te usar. Deus, quando usou um irmão aí atrás nas eras, acho que é Dag Moody, era fanhoso. As pessoas achavam difícil, os inteligentes achavam difícil ouvir o homem, porque o homem falava meu nariz. Não é fácil ouvir um pregador desse. E eles, então, riam dele, pela forma de dicção que ele tinha. Mas Deus estava naquilo. Deus estava falando através daquilo. Nem eu gosto de ouvir gente que fala feio, nem eu. Mas quando tem uma inspiração, em cada época, Deus traz a inspiração em cada pessoa. Nós gostamos da voz do irmão Brana, mas o irmão Brana para o povo não falava bonito. Mas nós gostamos, porque gostamos da sua palavra, da sua mensagem. Para nós é isto que funciona, porque a sabedoria de Deus está expressa em loucura para o mundo. O mundo não percebe a sabedoria de Deus. Se eu ficar nisso, eu nunca leio, né? A verdade é que Jesus não era nem judeu nem gentil. Jesus era Deus. Vocês vão vendo que as pessoas que não fazem a vontade de Deus, elas ouvem a mensagem do dia, elas sabem que é verdade, elas desviam daquela mensagem, depois elas comem qualquer coisa que der para elas. Qualquer alimento, elas não comem o livrinho, mas elas comem qualquer coisa, trindade, dualidade. Mensagens falsas, profetas falsos, elas comem com prazer, porque elas perderam a sabedoria de Deus, e agora elas não podem de maneira alguma tomar a sabedoria de Deus, porque parece loucura, esse tipo de mensagem. Então eles vão para a dualidade, para a trindade, mas dificilmente eles voltam para a mensagem. Exatamente, seu sangue não veio por um ato sexual, o sangue de Jesus Cristo, mas foi sangue santo criado por Deus. Não somos salvos por sangue de um judeu, nem sangue gentil, somos salvos pelo sangue de Deus. Amém. Sangue de Deus, assim diz a Bíblia. Então Jesus era Deus. Agora vocês pegam um irmão que prega a mensagem do irmão Liveio, que andou com o irmão Brana, e diz para eles que Jesus era Deus. Ele diz, não é assim. Vamos ver como William Brana cria. Então Jesus era Deus. Ele não era a segunda, terceira, nem quarta pessoa, mas a única pessoa. Jesus é Deus, é a única pessoa. É o único lugar onde você encontra Deus. Quem me vê a mim, vê Deus, vê o Pai. Não tem outra pessoa. Não tem outro Pai além dele. Tem que olhar nele para ver o Pai. Porque ele é a imagem do Deus invisível. O Pai é invisível, mas o Filho é a imagem. Olha no Filho, você está vendo Deus, porque o Deus não é visto no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Você só vai ver Deus no Filho.
É o corpo de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Foram escrituras usadas por William Branham. Esses dualistas, sabe o que eles fazem? Eles usam as escrituras que testemunhas de Jeová usam. Por quê? Na Bíblia você tanto tem para dar lugar para um, para dois ou para três. Você pode fazer quantos deuses você quiser. A Bíblia deixa margem para isso. Mas saiba que você tem que adorar ao Senhor teu Deus, adorarás, e somente a Ele servirás. Um só. E quando Ele veio em carne, Ele era Jesus Cristo. Então Jesus era Deus. Ele não era a segunda, terceira ou quarta pessoa, mas a única pessoa. Ele era Deus, Emanuel. Deus desceu de sua glória e se revelou. Não é Deus ficou na glória e mandou o filho aqui embaixo para morrer. Não. Totalmente contrário ao que o profeta prega. Deus desceu da sua glória. Quando o homem pecou, diz William Branham, a revelação de Jesus Cristo 100, quando o homem pecou, Deus mandou um anjo. Não. Ele mesmo veio. Ele. Jesus Cristo é Ele, é Deus, Ele mesmo veio. Deus desceu de sua glória e se revelou. Como amo essa poesia. Deus desceu da sua glória. Que tipo de sabedoria nós vamos querer? Falar palavras difíceis? Que a gente tem que, além de carregar um dicionário, porque cada pessoa que fala a palavra é difícil. Se ela mastigar a palavra e der para o povo fácil, tudo bem. Mas a inteligência dos inteligentes, dos sábios, é trazer uma palavra difícil para que você saiba que ele fala difícil e bonito. E não explica nada. E aquele que é menos informado da terra, do estudo, quando você precisa esmiuçar a coisa para ele. Por isso Deus usou um Pedro. Aí quando Pedro via a condição de Paulo que era formado, ele disse, muitos que tropeçam naquilo que Paulo prega, por causa da inteligência. Só que Paulo, daquela inteligência, caiu do cavalo. E começou tudo de novo, de baixo para cima. Ele começou aprendendo das simples coisas. Ele foi aprendendo e aquilo era Deus trabalhando com Paulo. Deus trabalhando com qualquer um de nós. Podemos ser formados, podemos ser pessoas grandes hoje diante do mundo. Muito bem, nós podemos ser. Mas se nós carregarmos a sabedoria de Deus, então nós seremos loucos para eles. E a sabedoria deles é louca para nós. É o que Paulo diz. Quero tomar rapidamente alguns versículos da Bíblia. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não faltou conhecimento do mundo. Não, Deus não trabalha com aquilo. É bom você estudar, é bom você levar a criança na escola, é bom formar os filhos, é bom. Quer formar? Se o filho é estudioso, o pai dá de tudo para ele. Se você vê um filho, que ele vai toda a matéria, 8, 10, não sei como que é a nota daí hoje, em toda a matéria, depois ele diz, pai, eu quero formar para advogado, para médico. Aí você olha, você tem condições para isso. Por quê? Porque já vem trabalhando dentro daquilo, aquela criança, que ela vai desempenhando o trabalho correto. Mas se ela não faz isso, e ela só vem com vermelho em casa, a professora só deu vermelho para eles. Eles querem estudar. E querem estudar e querem formar nas custas do pai. E eles não têm com quê. Por isso, quem luta e trabalha
trabalha e forma, isso é uma bênção. As pessoas trabalhou, lutou, foi na escola, foi no ginásio e foi na faculdade, mas aprendeu. Tem gente que não aprende, mas quer. Eles querem ser alguma coisa, mas eles só recebem vermelho do professor, da professora. Eles não têm uma nota boa. Tem muitos crentes que querem céu, mas só tem vermelho. Olhando para nós, muitos de nós queremos viver bem, me perdoe, mas só trabalhamos no vermelho. Entenderam? Vai lá no banco, só no vermelho, só no cheque especial, só dívida de cartão. Não somos bons economistas nem do lar. Quanto mais se alguém quisesse nos colocar em um lugar superior. Não damos conta de controlar a nossa pequena finança. Como controlaríamos a grande dos outros? Então as pessoas, elas vivem no vermelho, no espiritual. Elas não estão na revelação do dia. Deus tem dado alimento com fartura nesse tempo final. Sua palavra é um alimento rico para o seu povo. E o que eles estão fazendo? Estão no vermelho da denominação, no vermelho da Santíssima Trindade, no vermelho da dualidade, no cheque sem fundo. Espiritual estou falando. A vida espiritual não está aquela coisa que agrada a Deus. Não chegou a 100%, mas tem aquela semente que dá 30, 60 e 100 por um. Tem uns que dá pelo menos algum fruto. Nós precisamos aprender isto. No mundo no qual nós vivemos, a vida espiritual mostra isso para nós, porque a natural reflete na nossa vida o que estamos fazendo. Só a graça de Deus para podermos encontrar esta sabedoria e conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, não o conhecimento do mundo. Tu rejeitaste o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Também eu te rejeitarei. Aí eu pus aqui no vermelho. Eu te rejeitarei. Isaías 1:3. Estamos findando já. O boi conhece o seu possuidor. O jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isaías 1:3. Oh, Deus falando, como pode Deus falar bem do boi? O boi conhece o possuidor. Deus falou bem do boi, o boi conhece. Falou bem do jumento. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Não vai comer na manjedoura dos outros. Ele conhece a manjedoura do dono. Como o dono trata dele. A alimentação que o dono dá para ele. A alfafa que o dono dá para ele. Ele conhece o alimento do dono. A manjedoura do dono. Mas Israel não tem conhecimento. Israel é pior do que o boi. Israel é pior do que o jumento. É o que Deus está falando. O meu povo não entende. Eu tenho alimento para eles aqui na minha manjedoura, mas eles não vêm aqui comer. Eu sou o possuidor, mas eles não são meu. O boi conhece o seu possuidor. O meu povo não me conhece. O meu povo não entende. Tem hora que você fala. Já viu aqueles meninos que você fala, quando ele já tem uma idade de inteligência, que entende, de 15 anos, aí vai pegando uma idade mais difícil ainda, e você fala,
e eles não aprendem. Você diz, vamos levar no médico, vamos tirar um eletroencefalograma. Isso não dá. O meu povo não entende, o meu filho não entende. A mensagem que Deus dá hoje, meu irmão, porque sempre Deus usou o homem simples, porque o seu palavreado era da roça, era simples, era da lavoura, era fácil daquele homem simples entender. Foi por isso que ele usou a Noé, mandou Moisés para o deserto. Veio Eliseu, trabalhando com juntas de boi. Vem para João Batista, um homem do deserto. Olha como Deus trabalha. Veio para Brana, escolheu Pedro, pescador. Veio para Brana, um homem simples, família simples. E com isso, Deus está com a sua sabedoria, com o seu conhecimento de Deus, sendo rejeitado pelo povo. E aquilo que é sabedoria e conhecimento de Deus, para o povo é uma loucura. Terminando, hoje, pregar que o Cordeiro está fora do trono é loucura. Mas o que é isso? Sabedoria de Deus. Deus tem novo nome. Pregar para esse povo? Loucura. O conhecimento deles não alcança isso. A sabedoria deles não alcança isso. Os 4 anos que eles formaram e lutaram e lisaram o banco para aprender, para ser um teólogo. Esse conhecimento, essa sabedoria não ajuda eles, porque Deus não tem essa mensagem através desse tipo de sabedoria e conhecimento do mundo, e sim quando Deus te pega e te dá a loucura que o mundo acha que é o conhecimento dele. Eu vou pregar uma coisa bonita, uma mensagem bonita. Não, a mensagem de Deus sempre foi difícil, sempre foi sangue. Deus trabalha nisso. Quando Deus quer fazer algo, Ele vem através da sujeira. Mas não pode. Como veio você? Na sujeira. De onde você nasceu? Limpinho. Não, te limparam. Você nasceu sujo. Todo mundo é assim. Essa é a forma do novo nascimento também. Você nasce sujo. Precisa agora ser santificado, ser limpo, batizado com o Espírito Santo. Dá um grito de vitória. Dá um grito. O Cordeiro saiu do trono. Deus tem novo nome. Os 7 trovões foram revelados. Agora 7 é o número de Deus. Nós vamos ouvir enquanto tiver tempo. Vai ter que pregar essa mensagem. Vai 100 anos, será? Você diz, pastor, eu já estou com sono. Não vou te aguentar 30 anos, não. E se for 30 anos, e se eu chegar aqui com uma bengalinha aqui, com 30 anos eu estaria com 98, você já pensou? Oh Deus, tem misericórdia. Me ajuda, né? Não é fácil. Chegar aqui e vou falar essa mensagem, por enquanto não tem outra. Acabou a pregação, Apocalipse 10, de 1 a 7, Brana pregou até 65. Apocalipse 10, de 8 a 11, eu não sei quando ela vai terminar, mas se a geração para nós começou no 2040 ela encerra. Se vai mais 30 anos de lambuja depois, eu não sei. Eu vou deixar tudo no ar, né? Eu deixo assim, eu gosto disso. As pessoas não ficam fixadas em datas. Você tem que preparar a vida. Você prepara a vida, prepara para viver. Não prepara para morrer, não. Prepara para viver. Você tem vida eterna. É preparar para morrer. Preparar para morrer é pagar a funerária. Comprar um pedacinho de terra no cemitério. Preparar para viver é crer na palavra do dia. Aquele que crê tem vida eterna. O que não crê só vai arrumar terreno no cemitério. Não sou contra pagar funerário, não, eu pago. Talvez as pessoas pensam,
Será que não pode pagar nem funerário? Pode. Você não pode deixar para a última hora e depois vai enterrar, não tem dinheiro, não pagou funerária, agora está feia a coisa. Entende? Prepara para morrer, certo? Isso é preparar para morrer. Mas o que adianta morrer sem ter preparado para viver? Sem ter uma mensagem que te prepara para a vida eterna, sair deste mundo. Essa mensagem é hoje. Por isso eu te digo, a Escritura está terminando conosco. Apocalipse 10, de 1 a 7 foi Brana. Apocalipse 10, de 8 a 11 é nós, é o Brasil, é Portugal, é África, são os países que falam português. É o privilégio nosso. O privilégio de quem fala inglês já foi. E aí vocês vão pensar nas outras coisas que eu não dou conta. Mas o privilégio deles já foram. O nosso privilégio está aqui. Como agora? Guarde esta mensagem, creia nele. Nesta mensagem, prepare para a vida. A última mensagem, Apocalipse 10, 8 a 11. Depois começa o capítulo 11, que é para o judeu. Já não é para nós mais. Está terminando. Que Deus nos dê graça para viver esta mensagem. Viver o que nós cremos, sabendo que é verdade e é uma loucura. Você sai aí, né? Quase não precisa aí fala, como é que eu vou ensinar isso para os outros? As pessoas não creem nem no batismo. Então não tente colocar nas pessoas. Elas ao ouvir, elas ao ver suas atuações, seu testemunho correto, como uma cristã, como um cristão, diz o irmão Brana que eles terão sede. Mas muitos de nós não damos testemunho para os outros ter sede. Nós não temos sal. Somos insulsos. Não temos sabor. Cadê o sabor do crente? No trabalho, no lar. Para os amigos verem. Eles misturam com os amigos. Faz o que os amigos fazem. Para poder não ficar com vergonha. Deveria rejeitar o que os amigos fazem, dizer, vocês são meus amigos, mas até certo ponto, dali para cá é Deus. Agora não posso ofender meu Deus, eu não posso tomar cerveja com você, eu não posso beber vinho com você, eu não posso ir lá para a praia e colocar uma sunga com você. Eu sou cristão, a cristã deve pensar a mesma coisa. Eu não vou sair aí com fio dental, ou mais coberto um pouquinho. Sou cristã. Tem que pensar nisso. Preparou para a vida. Isso é sabedoria e conhecimento de Deus. Aquilo que nós temos não é aprendizado dos homens. Ninguém sabe. Vê o seminário batista, se sabe. Vê o seminário pentecostal, se sabe que o Cordeiro saiu do trono. Vê o seminário da primeira e segunda etapa do profeta, se sabe que o Cordeiro saiu do trono, que foi revelado os selos, que 7 é a vinda do Senhor. E ele veio exatamente naquele dia, e Brana estava na terra naquele dia. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. E ele estava mesmo naquele tempo. Pai, só o Senhor pode nos conceder vida, paz, saúde, força, para podermos te seguir, te servir, te amar e mostrar o bom exemplo, o bom testemunho. Usa-nos, unge-nos, para que o teu nome seja mais glorificado através da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro, e o
mistério revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido. Retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM. Eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar. Ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido. Retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM. Eu somente estou crendo. Quando João comeu o livro, estava doce como mel, mas estando em seu ventre, amargava como fel. E saiu profetizando com a mensagem do dia, e eu estou regozijando com a sua profecia. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido. Retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM. Eu estou somente crendo. Eu somente estou crendo.